Há dias em que o espelho reflete mais cansaço do que rosto. Dias em que a mente desperta pesada, como se carregasse o mundo inteiro dentro do peito. As obrigações chamam, as pessoas exigem, e você sente que está sempre devendo alguma coisa a alguém. Tempo, atenção, respostas, sorrisos. Mas o que mais dói é perceber que no meio de tudo isso, você foi se perdendo de si. A verdade é simples e silenciosa. Ninguém pode viver em paz enquanto se abandona para agradar. Você se levanta todos os dias para servir papéis que não escolheu, para cumprir expectativas que não sente, e quando finalmente se recolhe à noite, sobra o eco de uma pergunta que evita há muito tempo. Em que momento deixei de ser prioridade na minha própria vida? Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio escrevia para si mesmo antes de governar um império: que a sua mente não se torne escrava do que os outros pensam. Porque é assim que a liberdade se perde, não com correntes visíveis, mas com pequenas concessões diárias. Um sim, dito com medo, um tudo bem, dito cansado, um eu entendo, dito apenas para não ficar só. Levantar a cabeça é o primeiro ato de coragem de quem decide voltar a existir em primeira pessoa. Não é orgulho, é lembrança. Lembrança de que você veio a este mundo para ser inteiro e não metade de um cenário alheio. Focar em si não é afastar o mundo, é reencontrar o eixo que o mundo tentou roubar. É recuperar a energia que se dispersou tentando caber em lugares que sempre pediam que você se encolhesse. O estoicismo ensina que há coisas que dependem de nós e outras que não, e que a sabedoria começa exatamente aí, quando a mente aprende a devolver ao universo o que nunca foi sua responsabilidade carregar. Quando você entende isso, o ruído cessa, o medo diminui. A pressa perde o sentido. A vida não precisa ser corrida para ser significativa. Não precisa ser cheia para ser completa. O que você precisa é de presença. Aquela que nasce do simples ato de voltar para dentro, ajustar a postura e dizer a si mesmo: hoje eu volto a ser meu próprio centro. A partir daqui, começa a lição. Não sobre vencer o mundo, mas sobre governar o que depende de você. Não sobre ser admirado, mas sobre ser íntegro. Não sobre ser visto, mas sobre se enxergar de novo. Lição 1. A primeira postura: levantar a cabeça. Levantar a cabeça é mais do que um gesto. É um retorno. Um reencontro com o próprio eixo depois de tanto tempo dobrado para agradar, explicar, justificar. Não é sobre erguer o queixo para o mundo, é sobre endireitar a alma por dentro. Porque antes de mudar o que se vê, é preciso mudar de onde se olha. Quantas vezes você se acostumou a viver curvado? Curvado pelas cobranças invisíveis, pelas comparações silenciosas, pelas vozes que repetem o que você deveria ser. E pouco a pouco, foi acreditando que a vida só vale quando alguém a valida. Mas viver esperando aprovação é como respirar com metade do pulmão. Há movimento, mas não há vida plena. Os estoicos diziam que o homem livre é aquele que governa a si mesmo. E o primeiro governo começa na postura, não a do corpo, mas a da consciência. Levantar a cabeça é afirmar: eu existo e isso basta. É recusar a condição de espectador da própria história. É escolher ser protagonista mesmo quando o cenário não aplaude. Marco Aurélio lembrava: a dignidade de um homem se mede pelo que ele exige de si. E você, o que tem exigido de si? Talvez tenha exigido demais do corpo, mas pouco da mente.
Talvez tenha se cobrado perfeição, mas esquecido de exigir presença. Perfeição é fardo, presença é força. Quem vive presente não precisa se defender o tempo todo, porque aprendeu a estar inteiro no que faz. Levantar a cabeça é o primeiro passo para sair do modo de sobrevivência, porque o corpo inclinado é símbolo de uma mente que se diminuiu para caber em moldes que nunca foram seus. Quando você se curva ao medo, ele cresce. Quando você o encara com serenidade, ele diminui. A cabeça erguida não é desafio, é respeito. Respeito pela própria jornada, mesmo quando o caminho ainda está em construção. O mundo tenta te convencer de que o valor está no desempenho, que você precisa correr, provar, responder, competir. Mas o valor não está na performance, está na coerência. O verdadeiro sucesso é permanecer em paz, sem precisar vencer ninguém. A comparação é o veneno da alma, e o antídoto é a direção. Quem sabe para onde vai, não se perde olhando para o lado. Levantar a cabeça é o oposto da pressa. É caminhar devagar, mas firme, consciente de cada passo. É agir com calma mesmo quando tudo grita por urgência. Porque o que se constrói em serenidade dura mais que o que nasce da ansiedade. O barulho do mundo é uma tempestade passageira. Mas quem aprende a manter o olhar elevado durante o vento, nunca mais teme o clima. Não espere a vida se acalmar para se recompor. Levante-se mesmo tremendo. O equilíbrio não nasce da ausência de instabilidade, nasce da postura que você escolhe manter no meio dela. A mente que aprende a ficar de pé quando tudo balança, já descobriu o segredo da força interior. Os estoicos chamavam isso de ataraxia, a tranquilidade de quem não depende do exterior para estar bem. E essa tranquilidade começa quando você se trata como alguém que merece cuidado. Levantar a cabeça é dizer, eu me vejo. E quem se vê, não implora ser visto. Quem se reconhece, não mendiga reconhecimento. Quem se respeita, não aceita o desrespeito como rotina. Hoje, pratique isso de forma simples. Endireite a postura. Respire fundo e repita mentalmente, nada me falta quando estou inteiro. Não como mantra místico, mas como lembrança prática. A cabeça erguida é a marca de quem decidiu parar de fugir de si. A liberdade não começa em grandes decisões, mas em pequenos gestos de consciência. Um olhar que volta para dentro, uma palavra dita com verdade, um limite estabelecido com serenidade. Tudo isso é levantar a cabeça de dentro para fora. Lembre-se, quem vive olhando o chão, vê apenas o próprio medo. Quem ergue o olhar, encontra o horizonte. E o horizonte não é um fim, é apenas o convite de seguir caminhando com calma e firmeza. Levantar a cabeça é recomeçar sem precisar anunciar. É seguir em silêncio, mas inteiro. Porque a paz não se explica, se pratica. E a partir de agora, cada vez que o mundo tentar dobrar os seus ombros, você vai lembrar. Eu não me curvo mais para caber. Eu me ergo para existir. Lição 2. A disciplina de olhar para dentro. Há um momento na vida em que o barulho de fora começa a perder o encanto. As vozes que antes pareciam ordens se tornam apenas ruído. E o que antes chamava a atenção, as opiniões, as comparações, as pressas, passa a soar distante. Esse é o início da verdadeira lucidez. Quando o mundo não cala, mas você deixa de escutá-lo como dono da sua verdade. Olhar para dentro é o exercício mais difícil que existe, porque exige coragem.
coragem de enxergar o que o espelho não mostra, coragem de aceitar que parte da confusão lá fora é reflexo do caos que você ainda não ordenou aqui dentro. Os estoicos chamavam isso de autodomínio, o trabalho diário de vigiar os próprios pensamentos e não se deixar arrastar por eles. Epicteto ensinava que ninguém é livre enquanto vive reagindo ao exterior. A liberdade, dizia ele, está em escolher o que você permite permanecer na mente. Porque o mundo pode te ofender, mas só você pode transformar a ofensa em ferida. Pode te provocar, mas só você decide se a provocação vira reação ou silêncio. Olhar para dentro é um ato de disciplina, não de fuga. A introspecção não é isolamento, é investigação. É o retorno do olhar à fonte, para entender onde a alma se desviou. Você não precisa de respostas imediatas, precisa de presença. E presença não é um lugar, é um estado de consciência. Pense nisso. Quantas vezes você tentou resolver um problema apenas reagindo? Alguém te disse algo e antes mesmo de entender, você respondeu. Uma situação saiu do controle e você se apressou em corrigir. Mas o olhar estoico é o oposto da pressa. É o domínio de pausar antes de agir. Porque quem pausa, pensa. E quem pensa, governa. Houve um dia em que Marco Aurélio foi insultado em público por um de seus generais. Ele podia ter ordenado punição imediata, era imperador, tinha poder. Mas ele ficou em silêncio. Apenas respirou e respondeu: se o que você diz é verdade, eu devo me corrigir. Se é mentira, eu devo perdoar. Essa frase resume a arte do olhar interior. Não reagir para provar, mas refletir para compreender. Olhar para dentro não é fraqueza. É escolher o campo onde se trava a verdadeira batalha. Aquele entre a mente impulsiva e a mente lúcida. A impulsiva quer se defender. A lúcida quer entender. E só quem entende é capaz de mudar. A disciplina de olhar para dentro começa nos gestos pequenos. 5 minutos de silêncio antes de começar o dia. 10 minutos sem telas antes de dormir. Um caderno onde você escreve, não para ser lido, mas para se enxergar. O autoconhecimento não é poesia, é prática. É o treino de observar o próprio pensamento sem se confundir com ele. Os estoicos acreditavam que a mente é como um rio. Quando está agitada, a verdade afunda. Quando se acalma, o que estava no fundo começa a aparecer. Por isso o silêncio não é ausência de som, é clareza. E clareza é poder. Quantas decisões erradas nasceram do ruído? Quantas palavras ditas na pressa criaram pontes queimadas? Quantas vezes você buscou fora o que só podia nascer dentro? O olhar interior corrige isso, não com culpa, mas com consciência. Porque consciência não julga, apenas ilumina. Hoje, olhe para dentro com calma. Observe o que o seu corpo está dizendo, o que os seus pensamentos estão tentando esconder, o que a sua respiração revela. Não lute contra nada. Apenas note. O simples ato de perceber é, por si só, o início da transformação. Com o tempo você vai perceber algo profundo. As situações que antes te tiravam o chão já não têm o mesmo poder. Os julgamentos alheios perdem volume. As urgências perdem pressa. Porque quem olha para dentro começa a enxergar a vida de cima. Não com superioridade, mas com serenidade. Levantar a cabeça foi o primeiro passo. Olhar para dentro é o segundo. E juntos, eles te ensinam o segredo da constância. Não se trata de apagar o caos,
mas de aprender a permanecer inteiro no meio dele. A mente disciplinada é como uma chama protegida do vento, ilumina sem vacilar. Você não controla o vento, mas pode aprender a cuidar da chama. E isso é o que os estoicos chamavam de sabedoria prática. A arte de manter acesa a luz da razão em meio à tempestade. Então, antes de reagir, olhe. Antes de responder, respire. Antes de julgar, compreenda. E lembre-se, o mundo é o espelho do que você alimenta dentro. Se quer paz lá fora, cultive silêncio aqui dentro. Lição 3. O governo de si. A mente humana é um império, mas muitos vivem como súditos dentro do próprio território. Deixam que pensamentos passageiros se tornem reis, que emoções momentâneas assumam o trono e que o medo dite as leis do dia. Governar a si mesmo é recuperar o comando do próprio reino. É lembrar que você é o imperador da sua atenção, e onde a atenção se curva, a vida segue. Os estoicos chamavam isso de autodomínio, a virtude que sustenta todas as outras. Porque quem não domina o próprio impulso, será dominado por ele. Quem não entende o próprio medo, viverá obedecendo a ele. E quem não governa o que sente, acabará servindo ao acaso. Marco Aurélio, mesmo diante de guerras, traições e pestes, escrevia todas as manhãs para si mesmo. Não para o povo, não para a história, mas para lembrar-se de quem era. Em meio ao caos, ele escrevia: o homem é invencível quando governa o que depende dele. Essa é a essência do governo interior. Agir com clareza mesmo quando o mundo desaba. Porque o mundo muda, mas o eixo deve permanecer. Governar-se é aceitar que nem tudo se resolve, mas tudo pode ser enfrentado com serenidade. Não é eliminar a dor, é escolher a resposta. Não é calar a emoção, é educá-la. A raiva pode vir, mas não precisa reinar. A tristeza pode chegar, mas não precisa morar. A disciplina mental não expulsa as sombras, ela acende uma luz no meio delas. Pense num capitão em meio à tempestade. Os ventos rugem, as ondas sobem, os marinheiros entram em pânico. Mas o capitão não pode se confundir com o mar. Se ele se deixa dominar pelo medo, o navio se perde. O mar é o mundo. O capitão é a mente. O governo de si é o leme. É exatamente isso que Epicteto ensinava aos seus alunos. Não é o que acontece que perturba o homem, mas o julgamento que ele faz do que acontece. Você não escolhe as ondas, mas escolhe o leme. E cada escolha silenciosa, cada pensamento disciplinado, cada reação evitada, é um ato de governo interior. Mas atenção, o governo de si não é rigidez. Não é viver com o rosto duro e o peito fechado. É, ao contrário, flexibilidade consciente. É saber adaptar-se sem perder-se, como o bambu que se curva, mas não quebra. Como o fogo que dança, mas nunca deixa de queimar. No dia a dia, governar-se é simples, mas exige prática. Não responder no calor do impulso. Escolher o momento certo de falar. Manter o foco no que depende de você e soltar o que não depende. Trabalhar o corpo para disciplinar a mente. Honrar compromissos pequenos para construir confiança grande. Cada ato de autocontrole é um tijolo na fortaleza da consciência. E essa fortaleza não se constrói com pressa, mas com repetição. Porque a mente é um músculo. Enfraquece na negligência e se fortalece na constância.
Lembre-se de algo fundamental. O mundo vai te testar. Pessoas vão te provocar. A vida vai tentar arrancar de você o comando da sua paz, mas o governo de si é uma escolha diária. Você não governa uma vez, governa sempre. E toda vez que escolher a calma, estará reafirmando o seu trono interior. Quando Marco Aurélio perdia soldados ou via o império ruir em guerras, ele escrevia: que o sofrimento não seja obstáculo, mas material de trabalho. Traduzindo, não lute contra o que acontece, use o que acontece para crescer. Essa é a verdadeira arte de governar-se, transformar a dor em matéria-prima de consciência. Há uma força silenciosa em quem não se descontrola. Não é indiferença, é domínio. E domínio é o oposto da pressa. Quem governa a si mesmo não reage para provar, responde para resolver. Quem se conhece não precisa se defender. E quem mantém o eixo não precisa explicar o próprio silêncio. Hoje, pratique o governo de si nos detalhes. Quando o trânsito te irritar, respire. Quando alguém te ofender, escolha o silêncio. Quando algo sair do controle, volte para dentro. O seu império começa aí, na decisão de não perder a si mesmo no que acontece. Governar-se é lembrar que o caos externo só domina quem tem o vazio interno. Quando o interior se organiza, o mundo perde poder. E o que antes te desestabilizava passa a te treinar. A raiva vira paciência. A dor vira aprendizado. O erro vira método. Porque no fim, governar a si mesmo é o maior ato de liberdade que existe. O corpo pode estar preso, o tempo pode estar contra você, mas a mente, se disciplinada, permanece invencível. E é aí que nasce a verdadeira paz. Não no controle de tudo, mas no domínio de si. Lição 4. O poder de dizer não é um dos atos mais puros de amor próprio, mas é também um dos mais difíceis, porque fomos treinados desde cedo a acreditar que negar é magoar, que recusar é ser frio e que proteger-se é egoísmo. Mas os estoicos sabiam. O verdadeiro egoísmo é abandonar-se para agradar. O não maduro não é muro, é forma. É a estrutura que mantém a dignidade de pé. Você não pode ser tudo para todos e ainda permanecer inteiro. Quem tenta salvar o mundo antes de salvar a si mesmo, acaba afogando os dois. O não é o limite invisível que preserva o que é essencial. Sem ele, tudo invade, tudo dispersa, tudo cansa. O sim, dito com medo, é uma traição disfarçada de gentileza. E cada vez que você se trai, o corpo sente, a mente pesa e a alma se cala. Os estoicos chamavam isso de ataraxia, a paz de quem já não é refém das pressões alheias. Epicteto dizia que o sábio não se mede pelo quanto agrada, mas pelo quanto permanece fiel ao que é justo. E o que é justo para você pode não ser confortável para o outro, mas é coerente. E coerência, em um mundo de máscaras, é revolução. Pense nisso. Quantas vezes você disse sim, querendo gritar não? Quantas vezes aceitou conversas que o esvaziam, favores que o desgastam, presenças que o diminuem? O medo de decepcionar é um cárcere invisível. Você não é obrigado a manter conexões que drenam, nem a participar de dinâmicas que te reduzem. A liberdade começa quando o não deixa de ser desculpa e passa a ser fronteira. Um exemplo. Certa vez,
Um aluno perguntou a Sêneca como manter a paz mesmo cercado de pessoas que exigem demais. O filósofo respondeu: não se pode viver em tranquilidade se a alma está sempre em concessão. Traduzindo, quem vive dizendo sim para tudo, acaba dizendo não para si mesmo. Dizer não é rejeitar pessoas, é proteger energia. Nem todos os pedidos merecem resposta. Nem todas as urgências são suas. Nem todo problema precisa de você. O estoico entende que ajudar não é carregar, é orientar e soltar. Quem tenta resolver tudo rouba dos outros a chance de amadurecer. O não é o filtro que separa o essencial do excessivo. Sem ele, a agenda vira prisão, a rotina vira ruído e a vida vira reação. Mas com ele surge o espaço, e no espaço nasce a clareza. O não é a pausa que devolve a direção. Comece pequeno. Não se justifique o tempo todo. Não explique o que o seu silêncio já diz. Não aceite conversas que ferem a paz que você levou anos para construir. Proteja seus horários. Defenda seu descanso. Honre seus limites como quem protege uma casa sagrada. Quando alguém tentar ultrapassá-los, não grite, apenas sustente a calma. Porque o não mais forte é o que é dito sem raiva. A firmeza tranquila confunde o manipulador e educa o desrespeitoso. E lembre-se, quem se irrita porque você se protege, nunca te quis livre, te quis disponível. O não é o ponto onde o respeito nasce. Sem ele, o amor vira dependência, o trabalho vira escravidão e a ajuda vira culpa. Quem aprende a dizer não, escolhe qualidade em vez de quantidade. Menos ruído, mais verdade. Menos promessas, mais presença. Menos peso, mais sentido. Os estoicos ensinavam que o homem sábio é aquele que conhece o valor da própria energia. E energia é tempo. E tempo é vida. Cada sim mal dado é uma hora de si que não volta. Por isso, escolha com cuidado o que ocupa o seu tempo, o que entra no seu coração, o que toma espaço na sua mente. A sabedoria é seletiva. Hoje, pratique. Não por rebeldia, mas por integridade. Quando o corpo disser basta, escute. Quando o instinto avisar aqui não, respeite. Quando o silêncio pedir presença, obedeça. Não é resistência, é maturidade. Levante a cabeça, mantenha o eixo e diga com serenidade: eu não posso estar em todos os lugares, mas onde eu estiver, estarei inteiro. Esse é o poder do não. Ele não fecha portas, abre espaço. Não afasta pessoas, aproxima a verdade. E, acima de tudo, não limita a vida, a organiza. Lição 5. O silêncio que fortalece. Nem todo o que fala é forte. Nem todo o que cala é fraco. Há uma força antiga, sutil e profunda, escondida no silêncio. Os estoicos chamavam essa força de domínio interno, a capacidade de resistir ao impulso de reagir. O silêncio, quando consciente, não é ausência, é presença absoluta. Vivemos num tempo em que tudo pede resposta. O mundo grita, exige opinião, cobra reação. Mas quanto mais barulho há fora, mais se perde a voz interior. E é nesse ruído que o homem se fragmenta. Falar demais é muitas vezes o modo mais disfarçado de fugir de si. Sêneca escreveu: quanto mais alto for o tumulto lá fora,
mais indispensável é o silêncio aqui dentro. Porque é no silêncio que o pensamento amadurece, a emoção decanta e a verdade se revela. As palavras ditas na pressa são como flechas sem alvo, machucam sem construir. Mas o silêncio é arquitetura. Ele prepara o espaço antes de qualquer construção. Olhe ao redor. Quantas vezes uma conversa terminou pior porque você respondeu rápido demais? Quantas vezes uma discussão poderia ter acabado em paz se o silêncio tivesse sido escolhido? A mente impulsiva quer vencer. A mente sábia quer compreender. E compreender exige pausa. Um exemplo. Marco Aurélio, em certa noite, foi confrontado por um mensageiro que o acusava injustamente. O imperador ouviu e nada disse. Horas depois, descobriu-se que a acusação era falsa. Ao ser perguntado por que não reagiu, respondeu: se é verdade, não adianta negar. Se é mentira, não vale a pena responder. Esse é o silêncio que fortalece, o que nasce de quem não precisa provar o próprio valor. Silenciar não é omitir-se, é escolher a batalha que merece a sua voz. Há momentos em que a palavra é arma, mas há outros em que ela é desperdício. O silêncio é a fronteira entre a emoção e a consciência. Ele não te impede de agir, apenas te ensina a agir com clareza. O estoico não é aquele que nunca sente, mas aquele que sente sem se perder. E o silêncio é o seu treino mais fiel, porque nele o orgulho se dissolve, o medo se mostra e o pensamento se organiza. Não ruído, o ego domina. No silêncio, a alma volta a comandar. Mas o silêncio verdadeiro não é só o de fora, é o de dentro. Não adianta calar a boca se a mente ainda grita. A quietude profunda nasce quando os pensamentos param de brigar entre si. Quando você aprende a observar sem julgar, sentir sem se confundir, existir sem se justificar. Esse é o silêncio que cura. Pratique-o nos intervalos do dia. Antes de abrir o celular pela manhã, respire. Antes de responder uma crítica, espere. Antes de falar algo que não acrescenta, observe o impulso. O simples ato de não reagir já é um gesto de poder. E poder, para o estoico, é sempre sinônimo de domínio. Com o tempo, algo muda. As pessoas notam. Você fala menos, mas o que diz tem peso. Sua presença se torna mais densa, seu olhar mais calmo. Porque o silêncio reorganiza a energia. A força deixa de ser ruído e vira direção. O mundo tenta te medir pelo que você diz, mas o sábio se mede pelo que escolhe não dizer. Não porque tem medo, mas porque entende que nem toda palavra merece nascer. Cada frase guardada é uma semente de serenidade. E quem aprende a cultivar o silêncio, colhe paz. Hoje, faça esse exercício. Em vez de tentar ser compreendido, compreenda. Em vez de responder, respire. Em vez de explicar, sustente. Nem tudo precisa ser dito para ser resolvido. Nem toda verdade precisa ser gritada para ser vivida. O silêncio não é fuga, é fundação. É nele que o espírito se fortalece, que a mente se limpa e que o coração aprende o valor da medida. O silêncio é o chão sobre o qual se constrói a serenidade. E a serenidade, quando firme, é indestrutível. Levante a cabeça e guarde a voz. Porque há dias em que o silêncio fala mais alto do que qualquer discurso. E nesses dias, a alma, enfim, se escuta. Lição 6. A rotina como templo.
A rotina é o chão invisível sobre o qual se constrói a paz. Mas, para muitos, virou prisão. Repetição, tédio, obrigação. Vivemos cercados pela pressa e, sem perceber, confundimos movimento com sentido. Queremos mudar o mundo, mas esquecemos de cuidar do que se repete todos os dias. Os estoicos viam a rotina como um altar, o lugar onde o espírito se disciplina e o corpo se educa. Não há grandeza sem hábito, e não há hábito firme sem respeito pelo tempo. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, acordava cedo todos os dias e escrevia para si mesmo, não para o povo, mas para a própria alma. Era o seu ritual silencioso de reencontro com o centro. Porque antes de comandar um império, ele precisava comandar a mente. A rotina não é inimiga da liberdade. Ela é o espaço onde a liberdade se torna possível. Sem direção, o tempo escapa. Sem constância, a vontade evapora. E o que começa como escolha vira desordem. A disciplina não é rigidez, é cuidado. Quem cuida do dia, governa o destino. Observe o mundo. Tudo o que tem força é constante. O sol nasce, o mar respira, a árvore floresce na estação certa. Nada se apressa, nada se interrompe. A natureza é paciente e, por isso, invencível. A mente humana só se alinha ao universo quando aprende a respeitar o mesmo ritmo. A rotina é o treino dessa harmonia. Pense em algo simples: acordar na mesma hora, cuidar do corpo, dedicar tempo ao silêncio e ao estudo. Esses pequenos ritos são mais transformadores do que grandes decisões tomadas no entusiasmo. Porque o entusiasmo acende, mas a disciplina sustenta. E o que sustenta é sempre mais forte do que o que apenas brilha. Epicteto dizia a seus discípulos: não é o que você faz uma vez que muda a alma, é o que repete todos os dias. A constância é o alicerce da transformação. Sem ela, as intenções se dissolvem como espuma, mas com ela, até o impossível se organiza. Talvez você pense que precisa de grandes mudanças, mas a sabedoria começa nas pequenas fidelidades. Dormir um pouco mais cedo, silenciar antes de reagir, agradecer antes de reclamar, ler algumas linhas por dia que nutrem o espírito, evitar o excesso que embriaga a mente. A alma cresce nos gestos discretos, não nos grandes feitos. Um exemplo. Certa vez, um discípulo perguntou a Sêneca por que ele seguia os mesmos rituais todas as manhãs. Abrir a janela, respirar fundo, escrever 3 linhas e meditar em silêncio. Sêneca respondeu: porque o corpo é o instrumento da mente, e a mente é o instrumento da alma. Se o instrumento não está afinado, a música não flui. A rotina, portanto, é a afinação diária da alma. Muitos procuram sentido em viagens, projetos, amores. Mas o sentido já está no simples. Ele apenas se revela a quem se detém. Tomar um café com atenção é meditação. Cuidar do corpo é gratidão. Cumprir o que prometeu é oração. Não é preciso templo para encontrar o sagrado. O sagrado está na coerência. A rotina também é o espelho da mente. Se ela é caótica, é porque a mente está dispersa. Se é ordenada, é porque o interior se pacificou. Por isso, cuidar da rotina é cuidar do espírito. A forma como você organiza o dia é a forma como trata a própria vida. E quem trata bem o tempo atrai serenidade.
Os estoicos acreditavam que a vida é curta, mas suficiente, desde que bem vivida. E o bem vivida não significa cheia, mas organizada. O caos vem da negligência. A paz vem da presença. A diferença está em onde você coloca a atenção. Hoje, olhe para o seu dia como um templo. Cada manhã é uma porta aberta. Cada gesto, uma prece. Cada silêncio, um altar. Não espere grandes mudanças. Pratique pequenas coerências. Porque a disciplina é o amor traduzido em rotina. E quando a rotina se torna consciente, tudo muda. A ansiedade se transforma em foco, o tédio em constância, o dever em devoção, a mente em morada e o corpo em instrumento de serenidade. Lembre-se, o sagrado não está distante, está no que você repete com intenção. O que você pratica todos os dias é o que se torna você. Então, pratique o essencial. E o essencial é simples: acordar presente, trabalhar com propósito, silenciar com gratidão, descansar em paz. Quando o cotidiano vira templo, o comum vira sagrado. E a vida, enfim, deixa de ser uma sequência de tarefas para se tornar uma oração silenciosa. Lição 7. A força da coerência. A mente encontra descanso quando as palavras e os atos caminham no mesmo ritmo. Tudo o que é incoerente pesa. A alma sente. Porque viver em contradição é como tentar andar em duas direções ao mesmo tempo. O corpo segue, mas o espírito se despedaça. Os estoicos chamavam a coerência de areté, a virtude suprema. Não era uma ideia moral, mas uma prática viva. Ser coerente para eles era viver em harmonia com a própria razão, com a natureza e com a verdade interior. E toda vez que você age contra o que sabe ser justo, o corpo acusa, o sono cobra e a paz desaparece. Sêneca dizia: a consciência tranquila é o templo da alma. E essa tranquilidade só nasce quando a vida se torna transparente, quando o que se diz em público não contradiz o que se pensa no silêncio. Coerência é o que sustenta o respeito próprio. Sem ela, até o sucesso pesa e a admiração externa se torna vazia. Vivemos em um tempo de aparências. Muitos preferem parecer do que ser. Mas o estoico não busca imagem, busca substância. Ele não precisa anunciar o que é, porque o que é se revela no modo como vive. A coerência é silenciosa, mas fala alto. É o tipo de força que não precisa se explicar. Um exemplo. Conta-se que Marco Aurélio, certa vez, foi elogiado em público por um senador que o chamava de o mais sábio dos homens. O imperador respondeu apenas: sou apenas alguém que tenta praticar o que sabe. Essa frase resume toda a filosofia da coerência. Saber não é suficiente. É preciso viver o que se sabe. Ser coerente não significa ser perfeito. Significa ser verdadeiro. Você pode errar, pode cair, pode mudar, desde que não traia o que é essencial em você. A coerência não exige rigidez, exige presença. Porque quando o coração está desperto, até o erro ensina. Mas quando está adormecido, até o acerto perde sentido. Observe. Quantas vezes você prometeu algo que não cumpriu? Quantas vezes disse, está tudo bem, quando não estava? Quantas vezes sorriu para evitar conflito, mas saiu ferido?
Essas pequenas fraturas criam rachaduras invisíveis, e é por elas que a energia escapa. A coerência é a arte de fechar essas rachaduras. Os estoicos acreditavam que o homem sábio fala pouco e faz muito, porque quem vive o que prega não precisa convencer, inspira, e quem inspira não precisa competir, basta existir. A coerência é, no fundo, a forma mais profunda de respeito por si mesmo. Ela é a base sobre a qual o caráter repousa. Pense nisso. Toda vez que você cumpre o que promete, constrói confiança. E a confiança é o cimento da autoestima. Não há força sem autoconfiança, e não há autoconfiança sem coerência. O respeito próprio não nasce de elogios, nasce da certeza de que você é alguém em quem pode confiar. Epicteto dizia a seus alunos: não digas que és filósofo, vive como essa é a essência. Não se trata de falar sobre valores, mas de encarná-los. A palavra pode enganar, mas o gesto revela. A coerência é o ponto de encontro entre o que você pensa e o que o mundo sente de você. Hoje, pratique isso nos detalhes. Se disser que vai, vá. Se prometer, cumpra. Se errar, assuma. Se sentir, fale com verdade. E se precisar recuar, recue com dignidade. A coerência não é sobre nunca falhar, mas sobre nunca fingir. Com o tempo, algo muda. A vida se alinha. O cansaço diminui. O olhar fica leve. Porque a coerência simplifica. Ela elimina o esforço de sustentar máscaras. Quem é inteiro não precisa se justificar. Quem é verdadeiro não teme ser visto. E quando o mundo se confunde, o coerente permanece sereno. Ele não se adapta ao vento, apenas ajusta as velas e segue o rumo. A coerência é bússola, e enquanto o resto muda, ela aponta sempre para o norte. Lembre-se, você não precisa de perfeição, precisa de integridade. A integridade não brilha, ilumina por dentro. E a alma iluminada por dentro não se apaga diante de nenhuma sombra. Hoje, escolha ser coerente. Mesmo que isso custe aplausos, mesmo que isso traga silêncio. Porque o preço da coerência é a solidão de alguns instantes, mas a recompensa é a paz de todos os dias. Lição 8. As relações como espelho. Toda relação é um reflexo. O que você vê no outro é muitas vezes o que ainda não aprendeu a ver em si. Os estoicos sabiam: ninguém nos fere sem tocar algo que já estava sensível dentro. E ninguém nos desperta sem tocar o que ainda dormia. As pessoas não nos ensinam com discursos, mas com presença. Cada olhar, cada atrito, cada silêncio é um espelho. É fácil amar o que é igual. Difícil é compreender o que nos desafia, mas é exatamente esse espelho que amadurece a alma. Quem só busca a harmonia, evita o crescimento. Quem encara o desconforto com lucidez, encontra o próprio contorno. Porque é no atrito que o caráter se revela. Marco Aurélio dizia: a convivência com os outros é o exercício mais nobre da razão. E ele sabia o que dizia. Cercado de traições, egos e intrigas, aprendeu a governar sem ódio. Entendeu que a grandeza não está em reagir, mas em compreender o lugar do outro no próprio caminho. O sábio não se contamina com o mal que percebe. Ele o transforma em clareza. Observe. As pessoas que te irritam mostram o que ainda não está resolvido em você. As que te inspiram mostram o que você pode se tornar. As que te decepcionam te ensinam o valor dos limites.
e as que te respeitam te recordam como é bom ser inteiro. Nada é acaso, tudo é convite à consciência. Um exemplo. Conta-se que Epicteto, ainda escravo, servia um senhor rude e violento. Certa vez, enquanto o senhor o agredia, Epicteto apenas disse: "Se continuar, o meu braço vai quebrar." E quando o braço quebrou, ele acrescentou com calma: "Eu avisei." Não foi sarcasmo, foi domínio. Epicteto entendeu que não podia controlar o outro, apenas o próprio espírito. E ali, na presença da dor, ele descobriu a liberdade interior. As relações são o campo onde o estoicismo se torna carne, porque é fácil ser sábio no silêncio. Difícil é sê-lo diante do espelho humano. O outro testa, desafia, provoca, mas também revela. Quem te causa dor te mostra onde o orgulho ainda mora. Quem te causa gratidão te mostra onde a humildade floresceu. E quem te causa indiferença te mostra o que já foi curado. Não espere perfeição nas pessoas, nem em você. O amor estoico não idealiza, aceita. Aceitar não é se conformar, é ver o outro como é, sem projetar nele o que você quer que ele seja. E amar, nesse contexto, é um ato de liberdade, deixar que o outro exista sem precisar caber no seu roteiro. Os vínculos saudáveis não exigem, inspiram, não cobram, convidam, não drenam, somam. Perto de quem você se torna melhor, permaneça. Perto de quem você precisa se diminuir, silencie e siga. Não há culpa em se afastar de quem já não fala a mesma linguagem da alma. O afastamento consciente é também uma forma de amor, por si e pelo outro. Os estoicos nos lembram que a virtude não floresce no isolamento, mas na convivência lúcida. É no meio da multidão que a paciência é testada, é diante da ofensa que o perdão amadurece, é na reciprocidade que a gratidão se enraiza. A alma evolui no contato. O silêncio prepara, mas o vínculo lapida. Hoje, observe suas relações com olhos novos. Pergunte-se: quem me inspira a ser melhor? Quem me tira da paz que levei tempo para construir? Quem ainda desperta feridas que eu preciso curar? Não para julgar, mas para entender o espelho que cada um representa. E quando alguém te ferir, lembre-se: a ofensa é deles, a resposta é sua. A raiva é deles, o governo é seu. O poder nunca está no que fazem contigo, mas no que você decide fazer com o que fizeram. No fim, todas as relações nos conduzem ao mesmo lugar, de volta a nós mesmos. O outro é sempre o caminho, mas o destino é o centro. E quando você aprende a amar sem se perder, a compreender sem se submeter, a se afastar sem odiar, então, finalmente, descobriu a liberdade do amor sereno. Levante a cabeça. Olhe o mundo sem rancor e as pessoas sem ilusões. Porque toda alma que cruza o seu caminho vem te lembrar quem você ainda pode ser. E quando o espelho não te fere mais, é sinal de que você começou a enxergar com sabedoria. Lição 9. O padrão que te protege. Tudo na vida começa pelo que você aceita. E tudo o que continua, continua porque você permitiu. O mundo aprende a te tratar observando o que você tolera. Por isso, o padrão que você estabelece é o escudo invisível que te protege, ou a brecha que te enfraquece. Os estoicos chamavam isso de governo de si, o domínio sobre o que está sob seu controle. E entre todas as formas de governo, a mais nobre é a do próprio padrão. Porque o padrão define o tom das relações, o nível da disciplina,
a profundidade da vida. Um padrão elevado não é arrogância, é autoconhecimento em forma de limite. Observe, quando você abaixa o padrão, tudo entra. Entra o desrespeito, entra o descuido, entra o que drena energia e apaga o brilho da alma. Mas quando você o eleva, algo muda. As mesmas situações ainda acontecem, mas já não te atingem da mesma forma. O que antes te feria agora apenas te ensina. O que antes te prendia agora apenas passa. Marco Aurélio dizia: a dignidade de um homem está no que ele exige de si. E isso é o coração do padrão. Não se trata de cobrar mais dos outros, mas de cobrar mais de si. Porque quando o padrão interior cresce, o mundo se ajusta. A vida te devolve na mesma medida daquilo que você sustenta em silêncio. Um exemplo. Certa vez, Sêneca foi criticado por um amigo próximo que zombava de sua moderação. "Por que você nunca se defende quando te atacam?" perguntou ele. Sêneca respondeu: "Porque o que me acusa não me conhece. E o que me conhece não me acusa." Esse é o padrão de quem já não negocia a própria paz. Não reagir é uma forma de padrão. Não discutir o óbvio é uma forma de padrão. Não permanecer onde a alma se sente pequena é uma forma de padrão. O padrão é o limite silencioso que separa o que você admite do que recusa. Ele não precisa ser anunciado, basta ser vivido. Quem precisa explicar seus limites ainda não os consolidou. Os verdadeiros limites são percebidos, não proclamados. Eles emanam da postura, do olhar, da energia. E é por isso que o padrão protege mais que a força, porque ele não luta, apenas repele o que não está em sintonia. Mas cuidado, elevar o padrão não é fechar o coração. É abrir os olhos. Não é criar muros, é cultivar forma. O padrão maduro não isola, seleciona. Ele separa o que acrescenta do que consome, o que ensina do que confunde, o que fortalece do que dispersa. Olhe para o seu cotidiano. O que você tem permitido ficar? Quais hábitos ainda te enfraquecem, mas você chama de rotina? Quais conversas você mantém, mesmo sabendo que não levam a nada? Cada deixa pra lá é uma permissão inconsciente, e cada permissão cria um padrão. Os estoicos ensinavam que o homem sábio não é aquele que se abstém do mundo, mas o que escolhe o que o mundo pode acessar. Ele participa, mas não se mistura. Ele ama, mas não se dissolve. Ele escuta, mas não absorve tudo. Essa é a fronteira invisível da maturidade. A elevação do padrão começa dentro, no pensamento que você alimenta, no conteúdo que você consome, na forma como você se fala quando erra, no cuidado com o próprio corpo, na disciplina com o próprio tempo. Porque o que você tolera internamente, o mundo replica externamente. Se você se desrespeita, o desrespeito volta. Se você se abandona, o abandono vem. Mas se você se honra, o universo reorganiza tudo à altura do seu novo padrão. Hoje, pratique o silêncio seletivo. Não responda a tudo, não se explique para todos. Deixe que o seu comportamento comunique os novos limites. A firmeza tranquila é mais eloquente que 1000 discursos. E lembre-se, quando o padrão sobe, o barulho diminui. Porque o que não te serve se afasta sozinho. A vida, em silêncio, entende o recado. O padrão é a assinatura energética do que você se tornou. Ele diz, sem palavras, o que é aceitável e o que não é.
E quando você o sustenta, o respeito deixa de ser pedido e passa a ser natural. Erga a cabeça, não para desafiar o mundo, mas para afirmar: o que me define não é o que recebo, é o que aceito. E é nesse ponto que o homem comum se transforma em mestre de si. Porque quem governa o próprio padrão, governa o próprio destino. Lição 10. O caminho de volta ao centro. Tudo o que você buscava lá fora estava aqui o tempo todo. Mas o barulho do mundo te distraiu. As urgências dos outros te sequestraram. E a pressa de provar o próprio valor te fez esquecer o valor do silêncio. Os estoicos sabiam que a vida é uma jornada de retorno. Não retorno no tempo, mas no eixo. Voltar ao centro é voltar a si mesmo. Não como fuga, mas como reencontro. Porque o centro não é um lugar, é um estado. É a consciência de estar inteiro, mesmo quando tudo ao redor está em pedaços. Marco Aurélio chamava isso de a cidadela interior. Um espaço sagrado dentro da mente, onde nenhuma tempestade pode entrar. A cidadela não é construída com força, mas com constância. Cada lição, cada renúncia, cada silêncio, cada limite se torna um tijolo dessa fortaleza invisível. E quando ela se ergue, o mundo perde o poder de te roubar o equilíbrio. Você já percebeu? Nada do que te feriu no passado tem o mesmo peso agora. O que antes te tirava o sono hoje só desperta compaixão. Isso é o sinal de que a alma amadureceu. A dor não desapareceu. Ela apenas se transformou em sabedoria. E a sabedoria é o nome que a calma recebe quando já viu tudo e ainda assim escolhe a paz. Voltar ao centro é parar de lutar contra o que não depende de você. É soltar as cordas que te prendem ao controle e dizer: faço o meu melhor, o resto é destino. Não por resignação, mas por clareza. Porque quando você entende a diferença entre esforço e apego, descobre o limite da serenidade. Os estoicos não pregavam indiferença, pregavam foco. Eles sabiam que a alma se dispersa quando tenta segurar o vento. O sábio não tenta dominar o mundo, apenas se domina diante dele. E essa é a vitória que não precisa de testemunhas. Um exemplo: Epicteto, já idoso, certa vez foi questionado sobre o segredo da tranquilidade. Ele respondeu: aprendi a não discutir com o que é maior do que eu. Essa frase é o coração do estoicismo. É a humildade de aceitar que há forças que não se dobram à vontade humana e ainda assim permanecer firme, calmo, lúcido. O caminho de volta ao centro é o oposto da pressa. É a escolha consciente de desacelerar quando tudo empurra para correr. De respirar fundo quando tudo convida a reagir. De observar quando tudo provoca. Porque a calma é um ato de rebeldia num mundo que lucra com o caos. O centro é o ponto onde a vida volta a fazer sentido. Onde o pensamento encontra a emoção sem conflito. Onde o querer se torna direção e não carência. Onde o coração deixa de pedir e começa a oferecer. Voltar ao centro é sair da periferia das emoções e reassumir o trono da própria consciência. Hoje, olhe para o que você se tornou. Mais atento, mais inteiro, mais calmo. Você já não precisa de tanto para se sentir completo. E isso é o sinal da maturidade. Entender que o essencial é leve, que o necessário é pouco e que o suficiente é nobre.
Os estoicos diziam que a mente treinada é como o fogo. Quanto mais o vento sopra, mais ela cresce. As dificuldades deixaram de ser inimigas e viraram exercícios. Os desafios, professores, e a solidão, aliada. Porque o homem que aprendeu a estar bem consigo nunca mais teme ficar só. Voltar ao centro é compreender que o exterior é apenas cenário. O palco muda, mas o ator permanece. E o papel mais difícil e mais belo é o de ser fiel a si mesmo enquanto o mundo muda de cena. Por isso, respire. Não apresse o fim, nem tema o recomeço. A vida é cíclica, e toda volta ao centro é um novo início. Cada lição que você viveu aqui foi um degrau para o silêncio lúcido da alma madura. E agora, diante deste instante, você pode finalmente dizer: eu me encontrei. Não porque tudo está resolvido, mas porque mesmo no incerto, você aprendeu a permanecer. O caminho de volta ao centro não termina, ele se pratica. A cada amanhecer, a cada gesto, a cada escolha. E é nele que a liberdade se renova, a paz se refaz e a força se torna tranquila. Erga a cabeça, respire, sorria em silêncio. Você chegou ao lugar de onde nunca deveria ter saído, o seu próprio centro. Chegar ao fim não é concluir, é compreender. Cada lição foi um degrau, discreto, firme, essencial. E ao subir, você talvez tenha percebido algo sutil. O que muda não é o mundo, é o olhar. As tempestades continuam, os ruídos permanecem, as pessoas ainda oscilam. Mas algo dentro ficou estável. E é aí que começa a verdadeira liberdade. Você aprendeu a levantar a cabeça, não como quem desafia, mas como quem lembra quem é. Aprendeu a olhar para dentro sem medo do que veria, a governar os próprios impulsos, a escolher o silêncio como força e o não como forma. Aprendeu que rotina é templo, que coerência é poder e que cada relação é um espelho. Aprendeu que o padrão que sustenta a dignidade é invisível e que o centro da alma é indestrutível. E agora, depois de tanto retornar, percebe que nunca esteve realmente longe. Você só estava distraído. A filosofia estoica não promete ausência de dor, promete presença de sentido. Porque o sofrimento sem propósito pesa, mas o sofrimento compreendido se transforma em ferramenta. E o que antes parecia queda, hoje se revela como fundação. Sêneca dizia: o homem sereno é aquele que aprendeu a viver em acordo com o ritmo da vida. E esse ritmo agora pulsa em você. Não há pressa, não há fuga. A maturidade estoica é isso: caminhar com calma, falar com medida, agir com clareza, sem precisar vencer, sem precisar provar, sem precisar ser notado, apenas ser inteiro. Voltar a si é o maior dos retornos. É deixar de reagir ao mundo e começar a criar o próprio clima interior. É compreender que paz não é um dom, é um treino. E que a força não é barulho, é constância. Respire. Você não é mais o mesmo. O que antes o feriu, agora apenas o ensina. O que antes te fazia correr, agora apenas te observa passar. Você deixou de lutar contra a vida e começou a caminhar com ela. E é nessa parceria silenciosa entre vontade e destino que nasce a serenidade. Os estoicos chamavam isso de eudaimonia. O estado de harmonia
entre o que se vive e o que se é. Um contentamento tranquilo, sólido, sem espetáculo. Aquela paz que não depende do amanhã, porque já floresce no agora. Erga a cabeça, não para buscar aprovação, mas para honrar o caminho que percorreu. O mundo continuará barulhento, mas dentro o silêncio permanecerá. E nesse silêncio há direção, há luz, há eixo. A partir daqui, tudo o que vier será aprendizado. Cada gesto, uma oração. Cada erro, um mestre. Cada manhã, uma nova chance de praticar o que já sabe. Que o essencial é simples, que o suficiente basta e que a grandeza é viver em paz consigo. Agora, feche os olhos e repita, sem pressa, sem voz, apenas em pensamento. Eu sou o centro da minha própria vida. Nada me falta quando estou inteiro. E nesse instante, não há mais passado nem futuro. Há apenas o presente. E o presente é tudo o que o sábio precisa.